Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje nosso sexto estudo, e eu reconheço que eles têm sido um pouco duros, mas é a palavra de Deus. Ainda que seja difícil, ela continua sendo palavra de Deus. E eu creio que, lendo alguns irmãos comprometidos com o Senhor, que Paulo, nesses primeiros 3 capítulos, ainda nós vamos andar um pouco mais. Hoje nós entramos no capítulo 2. Ele apresenta um diagnóstico. É um diagnóstico bastante difícil. Mas, como o irmão Augusto Nicodemos, estudando esses capítulos, ele falava, não chega logo a graça, né? E é um diagnóstico para nos mostrar quem nós somos sem Cristo. É uma dura realidade, mas por mais dura que seja, é a verdade e tem como propósito, nós vamos ver, nos conduzir a Cristo, ao arrependimento e a Cristo. Nós vemos aí uma sepultura muito bonita, provavelmente feita de uma pedra de alto valor. E esse é o único texto que eu não vou estar projetando aí, Mateus capítulo 23, versículos 27 a 28. Gostaria que você olhasse para essa sepultura e refletisse no que Deus em Cristo está dizendo. E a pergunta é: o que tem de errado com esta imagem, com este local? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Algumas semanas nós estávamos distribuindo alguns DVDs aqui perto e em uma das casas, a gente vai lá, bate palma, até comentei com vocês, e eu cheguei e falei, eu gostaria de deixar esse DVD. O homem, quando estava na casa, ele estava almoçando, a gente tenta ir um pouquinho depois do almoço, mas nós não fomos felizes, chegamos lá no horário do almoço dele, e ele já não veio muito feliz para me atender. Ele olhou e falou, eu só gostaria de entregar um DVD para você, que fala de Jesus. E aí ele considerou e foi à frente. Ele falou assim, aqui tem um DVD, e a gente tem esses 3 temas aqui. O propósito nosso não é falar de religião, é de falar de Jesus. Ele falou o quê? Nosso propósito não é falar de religião. Ele falou assim, então eu não quero, porque eu tenho a minha religião, e eu faço isso e aquilo outro na minha religião, e não aceitou o DVD. Eu falei, tá bem. Algum tempo atrás também eu conversava com um homem que dizia, ele deve ter mais ou menos os seus 65, 70 anos, e ele falava de toda a sua história, de como ele cresceu numa determinada igreja, e de que ele sempre participou do coral e da igreja, ele, a esposa dele, por mais de 30 anos, e com que vanglória ele falava disso, e o que eu fiz, o que eu faço, e a minha postura, e eu sou um homem sério, até hoje eu sou casado com a mesma esposa, e falava dele, e foi jogando aquilo. E quando você para e olha para a palavra, que é o que nós vamos ver hoje,
o ouvido começa a doer quando tem tanto eu e tanta justiça e tanta religião. Religiosos, de acordo com o que Jesus disse, são hipócritas. Hipócrita é um nome dado do grego hipócriter e que designava atores. E um ator, a gente sabe muito bem o que é. Ele representa um papel. Ele não é aquilo que ele representa, ele está apenas representando. E Jesus chamou aqueles fariseus de hipócritas. E eu procurando vi uma definição muito interessante sobre hipocrisia. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, todo hipócrita finge comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. É uma fachada muito bonita, talvez como essa sepultura, mas que ninguém quer abrir e mexer no que está lá dentro. Qual o problema da religião? O religioso ou a religião nos leva a exigir muito, nos leva a fazer muito e nos leva a nos exaltar muito. Acontece que ao mesmo tempo que eu exijo, eu não cumpro. Que eu digo que eu faço, eu não faço. E eu mesmo assim me glorio como se eu fizesse aquilo que eu digo. Isso é hipocrisia. Isso chama-se religião. E se há um grupo que Jesus, Paulo, João Evangelista, João Batista, Pedro e os apóstolos foram duros, muito duros, foi contra esse grupo, o dos religiosos. Nós vimos Jesus falando para um grupo de religiosos que se vangloriava da sua religião. E aí então, eu gostaria que nós refletíssemos à luz do que Paulo vai tratar desse tema, dizendo que a sua religião, seja ela qual for, seja ela evangélica, tenha nascido você num lar evangélico, participado de vários procedimentos, rituais evangélicos, não vale nada para Deus. O título pode ser ofensivo para alguns, mas é a mais pura verdade de acordo com a palavra de Deus. Deus nunca propôs ao homem um conjunto de regras para que ele a seguisse e então ele o aceitasse. Isso é religião. Toda religião ela propõe, ela oferece algumas regras e algumas religiões oferecem inclusive regras pautadas na palavra de Deus. Acontece que o propósito de Deus nunca foi desenvolver uma nova religião dentre as inúmeras que existiam. O propósito de Deus para o ser humano é restabelecer o que ele tinha no início com esse ser humano antes do pecado entrar, que se chama relacionamento. Esse Deus, Criador de todas as coisas, criou um ser humano à sua imagem e semelhança e se relacionava com ele, com o homem, com a mulher, e conversava. E eles tinham um contato, um relacionamento. Ainda que aquele homem não pudesse ver Deus, porque Deus é Espírito, eles se relacionavam. Mas isso se perdeu devido à entrada do pecado. O capítulo 1 de Romanos se dirige a toda a humanidade, como nós vimos, e que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça. Há uma troca. E essa descrição tão dura se aplica a todo ser humano. Paulo está falando para todos aqueles, os gentios. Nós vemos na palavra que os gentios são todos aqueles que não são judeus. E isso se aplica a nós. Nós vimos que ninguém tem desculpa de não conhecer a Deus e não viver para a glória dele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e vimos que uma das características, no capítulo 2 nós vamos ver outra, que
Tudo que Deus criou mostra a existência dele e só por isso o homem deveria buscá-lo, mas não busca e não quer saber dele. Essa é a realidade de todos nós. Vimos que quem vive na prática obstinada do pecado está debaixo da ira e da condenação de Deus. Todos os seres humanos estão dentro ou debaixo dessa realidade. Acontece que Paulo não para nos gentios, porque até então ele está falando dos gentios, dos pagãos, e os judeus estão lá vibrando. É isso, Paulo. Agora eu concordo com você, porque Paulo era um fariseu, antes de crer no Evangelho. E ali os fariseus deveriam estar vibrando, isso mesmo, esses gentios que são pagãos, com as suas práticas pagãs, com esses atos vergonhosos, eles estão afastados de Deus. Isso Paulo trabalha em todo o capítulo 1, nós vimos, mas agora no capítulo 2, ele vai falar para esses judeus. E especificamente trazendo para o nosso contexto, porque em nossa realidade, pelo menos aqui em Londrina, não há muitos judeus, mas nós podemos substituir o conceito dos judeus por religiosos, seja a religião que for. Então Paulo vai dirigir então a sua metralhadora contra os judeus, a metralhadora da verdade. E aí nós vamos ver o texto de capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, a tolerância, a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Paulo então vai falar para os judeus que estavam falando, os gentios são assim, os pagãos são assim. E Paulo diz, você é igualzinho. Eu e você somos iguais. E aí no versículo 1 ele vai dizer, portanto você que julga os outros é indesculpável. Ou você acha que pelo fato de falar dos outros, mas fazer as mesmas coisas, você está isento só pelo fato de ser um juiz? Ou pelo fato de se considerar um religioso nominal, no seu caso judeu, porque você recebeu a lei de Moisés, dada por Deus, então você se pauta na lei, nunca a cumpre, mas você acha que tem o direito de julgar aqueles. E Paulo diz, você que julga os outros é indesculpável, porque você está condenando a si mesmo naquilo que julga, naquilo que você fala que os outros fazem, você ao julgar, você pratica as mesmas coisas. O que é julgar neste contexto? É decidir como um juiz ou um árbitro. É sentenciar. É aqueles homens e mulheres que você descreveu, Paulo, no capítulo 1, são dignos do juízo de Deus porque eles são pecadores. Nós, os judeus, recebemos a lei de Deus, somos o povo escolhido de Deus, então nós não fazemos parte desse grupo. Nós somos religiosos. Nós nos pautamos nas nossas práticas, mas nós vamos ver que eles não praticam nada do que eles fazem. Por isso que Paulo diz, você julga os outros é indesculpável, porque você está condenando, você faz as mesmas coisas. E todo religioso é assim. Ele é um hipócrita porque ele se vangloria de algo que ele não faz. Mas o fato de eu não saber tudo o que ele faz, para mim ele se vangloria. E eu penso, puxa, que pessoa séria. Só que ele sabe que ele não tem a capacidade de fazer o que ele diz que faz. Mas mesmo assim ele se julga melhor do que os outros. Isso é religião. E como eu disse, eu posso pegar a Bíblia
e botar regras para que eu e você tentamos segui-las. E você vai tentar seguir algumas, vai até conseguir, mas outras você não vai. Mas você vai se pautar nas que você consegue seguir e dizer, com isso eu agrado a Deus. Mas eu falo, e as outras? Não, as outras deixa para lá. Essas eu consigo. Então, isso me dá direito de julgar você que não cumpre as que eu cumpro. E isso faz de você um religioso e que, de acordo com a palavra de Deus, é uma hipocrisia. Todo sistema que quer chegar diante de Deus com seus próprios méritos, ou seja, eu tenho alguma coisa para apresentar a Deus, eu deixo de fazer, eu faço alguma coisa, isso é próprio mérito. Isso é se justificar, como o fariseu que batia e que dizia, não, quem batia no peito era o publicano clamando misericórdia, eu sou melhor do que esse. Mas na realidade, ele sabe que ele não é melhor. E ele quer enganar quem? Através dos judeus, Deus deu sim, e nós vamos ver Paulo falando isso mais à frente, que foi um privilégio Deus ter escolhido o povo judeu. Acontece que o povo judeu não tinha mérito nele por Deus ter escolhido. O mérito estava em Deus tê-los escolhido. Só que eles começaram a se achar por terem sido escolhidos. Deus dá então a lei, as manifestações sobrenaturais que Deus fez naquele povo, foi através daquele povo sim. Mas eles não estão reconhecendo que aquilo tinha um propósito. Poderia ter sido um outro povo, uma outra nação. Deus escolheu, na sua soberania, aquele povo, o povo hebreu, e trouxe então os mandamentos. O que é então hipocrisia, de acordo com o próprio Senhor Jesus? Nós vamos ver o texto de Mateus, no capítulo 7, os versículos de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma em que julgarem, vocês serão julgados. Não julguem os outros, porque da mesma forma que vocês julgarem os outros, Deus vai julgar vocês. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara, e aí é a característica de todo aquele religioso que se pauta no que faz ou no que deixa de fazer, e ele vai olhar para os outros. Ele tem uma trave no olho dele, mas ele se esquece dessa trave. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou trave que está no seu próprio olho? Todo que julga tem uma trave no olho dele. O fato dele julgar um outro já está mostrando essa realidade, é o que Jesus diz. Como você pode dizer ao seu irmão, julgando o seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Você precisa que Deus trate do seu pecado e não vai julgar a vida de quem quer que seja. Você não tem esse direito. Você não foi colocado como juiz de ninguém. Nós temos um único juiz. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo, quando ele for tratado, o julgamento cessa. Aí vai haver um tratar com misericórdia e graça, não mais julgamento. Mas a partir do momento que eu julgo o meu irmão, eu não estou esquecendo de que na minha frente há um pecado e que eu estou ignorando, que eu preciso ser tratado pelo Senhor com este pecado. Para que Ele, tratando comigo pela graça, Ele possa me usar pela graça e misericórdia, e não para julgar, tratar com o meu irmão. Voltando para o texto. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você diz que não faz, mas faz as mesmas coisas. E essa vanglória dos judeus
Com isso, eles achavam que o fato de terem recebido a lei de Deus dava-lhes o direito de julgarem os demais. E era isso que eles faziam com o povo, os demais. A proposta era que Deus, aquele povo escolhido, fosse levar a palavra de Deus para os outros. Mas não, eles ficavam na sua posição, julgando os outros e não levando a misericórdia e a graça. Ao invés de serem canal para a bênção, para que pudesse ser levada a palavra, eles julgavam os demais. Eles julgavam aqueles que eles chamavam de pagãos, e que eram pagãos, mas que não diferenciavam em suas práticas como pagãos, práticas pecaminosas, Deus. Porque eles eram contra o adultério, mas adulteravam, eram contra o roubo, mas roubavam, eram contra a mentira, mas mentiam. Eles achavam que pelo fato de terem sido escolhidos e se pautarem em sua religião judaica, eles tinham algum mérito diante de Deus. E é a mesma coisa de eu dizer hoje que eu sou católico, eu sou evangélico. Eu nasci em um berço evangélico. E daí? E daí? O fato de você ter nascido e ter ensinado, graças a Deus por isso. Mas isso, enquanto não houver o que Paulo vai tratar, que é a essência do Evangelho, enquanto não houver arrependimento e você clamar pela misericórdia do Senhor, você está no mesmo nível daquele que nunca ouviu de Jesus. O problema, Paulo está dizendo, é que eu faço o que eu condeno, e isso chama-se religião. Todos os que estão sem Cristo são assim. Todos os que estão sem Cristo, mesmo aqueles que negam a Deus, um dia vão chegar diante dele, sem Cristo, e vão de alguma forma tentar se justificar pelos seus atos. Isso chama-se religião. Os que negaram a Cristo, negaram a fé, que nunca participaram de uma igreja, de alguma forma eles vão tentar apresentar as suas boas ações, mesmo não sendo religiosos. Os religiosos que participaram a vida toda de uma igreja, de uma religião qualquer, vão falar, eu fiz isso, eu dei o dízimo, ofertas, eu ajudei as pessoas, na minha igreja eu fazia isso. Não dá para contar? Não dá. O Senhor não aceita quem quer que seja pelos méritos ou pela religião. Versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas e é conforme a verdade. O que Paulo está dizendo? Vocês não entendem que não é o fato de vocês terem sido escolhidos ou serem religiosos que vai isentá-los do que vocês fazem. Porque o juízo de Deus é mediante as obras. Se você se pauta nas obras, ou no que você faz ou deixa de fazer, Deus vai julgá-lo de acordo com o que você se pauta. E se você diz que eu não minto, mentira é pecado e defende, condena o mentiroso, mas você mente, a lei vai mostrar, você é um mentiroso. Não é o fato de você ter a lei que vai isentá-lo. A lei vai simplesmente mostrar que você é um pecador, como os outros que não têm a lei. E isso não vai isentar você da condenação. Porque nós sabemos, e Paulo está falando com conhecimento de causa, como um fariseu, um dos chefes da religião do judaísmo, nós sabemos, nós judeus sabemos, que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, contra as ações. E o juízo dele é conforme a verdade. Se você não anda 100% na verdade, você vai ser julgado com base na verdade. E você vai ser achado condenado. Você e quem? E todo o resto. E toda a humanidade. Que chegar diante de Deus e querer mostrar os seus atributos ou a sua obediência. Por quê? Porque a palavra fala que nós já nascemos em pecado. Só o fato de nós termos nascido em pecado já nos estaria separando da presença de Deus. Mas é exatamente porque nós nascemos em pecado que nós praticamos os inúmeros pecados que nós praticamos. E é o texto que fala de Salmo, capítulo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios, o ímpio é aquele que não tem Deus, e todos nós nascemos ímpios, até o momento que nós cremos no Evangelho. Alienam-se os ímpios
desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Esse é o estado de todo ser humano. E não há religião na face da terra, por mais próxima, por mais que use a palavra de Deus, até mesmo Jesus, que vai mudar esse estado de pecado. A religião não muda ninguém. A prática humana não muda ninguém. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Que coisas Paulo está dizendo? Toda aquela relação de pecados que nós vimos em Romanos 1 e que eu e você nos encaixamos, para dizer pouco, em pelo menos um. Todos aqueles que praticam aquelas coisas, ou seja, eu e você e todo ser humano que nasce em pecado, está debaixo do juízo de Deus. E todos nós, se nós continuarmos tentando apresentar os nossos méritos a Deus, nós vamos ser julgados pelas práticas nossas. E vamos ser achados de que forma? Condenados. Agora, é essa a vontade e o propósito de Deus? Não. A que juízo Paulo se refere? Apocalipse, o texto do juízo, diz lá no capítulo 20, versículos 11 a 15. Aqui é o momento em que acabou essa realidade que nós já conhecemos hoje. Não existe mais essa realidade céu, tudo foi tirado e não havia mais presença para o céu e terra. É o momento em que todo ser humano que já pisou sobre a face da terra vai estar frente a frente com o juiz. E aqui João vai dizer: eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Quem é o grande juiz? Jesus, o único sem pecado, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Talvez em uma outra dimensão. Não existe mais céu, mais terra. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isso aqui é literal, isso não é uma linguagem figurada. Todos os mortos e pequenos, ricos, poderosos, intelectuais, ignorantes, todo ser humano diante de Cristo, em pé. E aí então é que entra o que Paulo está dizendo lá, que vão ser julgados conforme a verdade. Abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Olha, abriram-se alguns livros, e o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Ou seja, a minha e a sua vida vão estar lá. Cada passo, cada pensamento, cada pecado, cada ação vai estar lá diante de Deus. E com isso, você acha que vai ter algum argumento? Deus, eu preguei algumas vezes, falei, eu fiz algumas coisas. Eu nunca briguei com a minha esposa. Olha aqui, eu estou apresentando, peraí, vamos ver aqui. Olha aqui, você não tem que desculpa nenhuma. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, todos aqueles que se apresentarem com os seus atos diante de Deus, segundo as suas obras. Você viu, as suas obras são do quê? De pecado. Você vai ser julgado segundo elas. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Aqui está dizendo que todo ser humano vai estar lá. E foram julgados cada ser humano, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí entra aquele outro livro. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem está no livro da vida não vai para o lago de fogo. Mas quem está no livro da vida sabe que jamais vai poder se justificar diante de Deus pelo que faz ou deixa de fazer. Qual que é a sua justiça para estar no livro da vida? Cristo. O que Jesus fez em sua morte e ressurreição, totalmente de graça e por amor, me foi atribuído como justiça.
No sangue de Jesus, por mais pecador que eu fosse, eu fui totalmente perdoado. Na sua morte na cruz, ele crucificou essa natureza que eu nasci e que era um alienado, que eu nasci em pecado, ela foi crucificada com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, ele me deu uma nova vida. Então a minha justiça não é minha, é de Cristo, atribuída a mim, por amor e totalmente de graça. Por isso, por causa de Cristo, eu estou com o meu nome escrito no livro da vida. Não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Agora, se quem quer que seja religioso, que normalmente é o que quer se justificar pelas suas obras, que eu canto no coral há 30 anos, eu faço isso, eu faço aquilo. Querido, isso não vai te levar para o céu. Porque apesar de você cantar no coral, você é um mentiroso desde que você nasceu. Se você não reconhecer Cristo e crer no que Ele fez e se arrepender, e ter o seu nome escrito no livro da vida pelos méritos de Cristo, você vai ser julgado segundo as suas obras. E segundo as suas obras, você não vai ser salvo. Todos aqueles que são das obras da lei, Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 11. Paulo dizendo, aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, todo aquele que se pauta no que faz ou deixa de fazer, está automaticamente debaixo de maldição, está condenado. Mesmo que eu erre uma única vez, o que é impossível nós sabemos. Porque está escrito, por que está sob maldição? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca cometi um pecado homossexual, eu nunca cometi pedofilia, eu nunca assassinei, mas eu menti. Então, eu não permaneço em todas as coisas, por isso não adianta o que eu tenha feito, eu sou um pecador. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente, então, diante disso, por isso que Paulo fala, é evidente que diante desse estado, pela lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Ou seja, ninguém vai poder dizer, ó Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é, é impossível. É impossível que quem quer que seja possa ser justificado pela obediência, porque ninguém obedece, muito menos um religioso hipócrita. Porque o justo viverá da fé, fé no que Cristo fez. Versículo 3 do capítulo 2 de Romanos. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você que se pauta na sua religião, faz o que o outro que não está na religião faz. Você acha que por isso você vai escapar do juízo de Deus? A resposta é clara, não, você não vai. Você não vai escapar. Por mais religioso que você seja, porque você é um pecador. E a sua religião não vai poder mudar o seu estado. O objetivo de Paulo em apresentar esses dois diagnósticos, capítulo 1, para nós gentios, pagãos, pecadores, nascidos em pecado, e para os judeus religiosos, pecadores, é conduzir a um ponto: arrependimento. E é o que ele vai falar no versículo seguinte, mas é o que Martin Lloyd-Jones diz também. Não é de admirar que haja pouca evidência de um sentimento de pecado nos dias atuais, ou que seja tão raro ver alguém chorar por convicção de pecado. Não admira que seja raro ouvir alguém passar por uma verdadeira agonia de alma devido à sua consciência de pecaminosidade na presença de um Deus santo. Se não pregarmos o arrependimento, naturalmente não podemos esperar ver tais coisas. Se lermos a grandiosa história da igreja cristã, em todos os períodos de avivamento e despertamento, veremos que esta nota de arrependimento sempre foi central e primordial. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu vejo amor, eu vejo graça. E esse amor e essa graça devem me levar a colocar minha cara no chão e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. E não é fazer dessa graça uma graça barata. É me conduzir ao arrependimento. Senhor,
tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É o que Paulo vai dizer. Ou será que você despreza, você religioso, as riquezas da sua bondade e tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Você não está entendendo que você é um pecador, mas que o que Deus permitiu e tem permitido na sua vida é para que você se volte para Ele e clame misericórdia. Você não está conseguindo entender isso? Você não está conseguindo ver que Deus tem te livrado tantas e tantas vezes para que você dobre o joelho e clame: Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados. Você não consegue ver que se o Senhor tem te livrado é porque Ele te ama, mas Ele quer ver você: Senhor, tem misericórdia, e Ele espera isso porque Ele tem prazer em te perdoar. Ele quer perdoar, Ele está com o seu braço estendido para te... Está aqui o meu perdão, meu filho. Senhor, tem misericórdia, eu sou um pecador, eu não sou bom, eu sou um pecador. A descrição, o diagnóstico é horrível a meu respeito. Eu vejo isso na minha vida, Senhor, mas eu sei que o Senhor me perdoa, tem misericórdia, eu creio no seu sacrifício de morte e ressurreição, eu recebo, eu sei que foi de graça. A bondade de Deus nos conduz, a graça de Deus, o amor de Deus deve nos conduzir ao arrependimento, e se nós cremos, ao arrependimento constante dos nossos pecados. Alguns perguntam, e na época da igreja, no início da igreja, onde está a vinda de Jesus? Desde que os pais morreram, fala que Ele vai voltar. Cadê? Outros perguntam. Outro dia, nós fomos fazer um tempo atrás um evento sobre a volta de Jesus, e eu entregando um panfleto, e o cara fez uma piada: esse negócio de Jesus voltar faz tempo. Mas ele não sabe que se Jesus não voltou, ele está pensando exatamente nele. Amados, 2 Pedro 3, versículos 1 a 4. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro está falando dos apóstolos, está falando dos profetas no Velho Testamento, está falando de Jesus. Pensa, lembre do que eles falaram, do que eles nos falaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, que é o que Paulo disse em Romanos 1. Vive na prática do pecado obstinada. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Cadê Jesus? Que Ele vai voltar? Ele não veio ainda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esse negócio de Jesus voltar não é verdade. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí ele vai falar do objetivo e do propósito de Jesus não ter voltado até agora. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você que estava julgando, Deus está esperando e que você se arrependa e creia no que Ele fez. É por essa razão que o Senhor não voltou até agora. Porque Ele espera que todo ser humano que nasce em pecado abandone a sua religião hipócrita ou o seu ateísmo e clame: Senhor, tem misericórdia, eu me arrependo, eu creio em Cristo. É esse o propósito. Quando eu sou confrontado com o meu pecado, sou conduzido ao arrependimento. Quem nasceu de novo sabe disso. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado dizendo que é assim, porque o Espírito Santo habita naquele que nasceu de novo. Por mais que haja uma luta, por mais que eu caia, e se eu cair eu já fui perdoado, mas eu não posso viver na prática do pecado, porque eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Mas é triste o que Paulo diz, versículo 5, e que nós terminamos. Contudo,
por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Se você não se arrepender, entregar a sua vida a Cristo, crer no que Ele fez por você, naquele dia você vai ser julgado segundo as suas obras. E como Deus é justo, e a gente não gosta disso, e Deus tem ira contra o pecado, a gente não gosta disso, Ele vai julgá-lo pelos seus pecados e você vai ser condenado. Não é vontade dele que isso aconteça, porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Senhor, o que Ele quer, Senhor, tem misericórdia. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu não precisava. O publicano falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele foi justificado. O que ele fez? Nada. Ele creu. O que eu faço? Eu apresento os meus méritos diante de Jesus? Não, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me justificou diante do Pai. Recebo a tua justificação gratuita, por amor, mesmo eu sendo tão pecador. Eu te agradeço, meu Senhor, eu te louvo por essa maravilhosa graça. Para aqueles religiosos fariseus, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. É para mesmo os fariseus que ele estava dizendo há pouco. Quantas vezes eu quis. Jesus quis pelos profetas, centenas, séculos antes. Eu quis reunir vocês, reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós o queremos, foi porque Ele nos quis e nos amou primeiro, nós devemos louvar. E se nós conhecemos aqueles que estão à nossa volta e que ainda não se arrependeram, o Senhor continua querendo e nós devemos anunciar e orar por eles, para que eles entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor nos mostra, pela sua palavra, que nós somos pecadores. O Senhor mostra no nosso estado de pecado. O Senhor mostra como nós nascemos em pecado, nos sujamos com os nossos pecados. Mostra o grau de pecado com o qual todos nós nascemos e como somos pecadores, em atos, em pensamentos, e como nesse estado estamos longe do Senhor. Mas o Senhor nos mostra isso para nos mostrar e apontar para o seu Filho, que veio sem pecado e que nos amou, o teu amor, dando o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. E que Ele veio morrer a pior das mortes, por nós pecadores. Ele que nunca cometeu um pecado, o teu Filho, Deus encarnado, por nós tão pecadores. Obrigado pelo teu sangue derramado, Senhor Jesus. Esse sangue que é poderoso para nos perdoar, por mais pecadores que nós sejamos. E obrigado que o Senhor nos deu uma nova vida na sua ressurreição, Senhor Jesus. Senhor, nós só podemos anunciar a sua palavra, na mesma esperança de que o Senhor conduza aqueles que ainda não te conhecem ao arrependimento. Ó Pai, por misericórdia, quebranta os corações duros como os nossos, que um dia o Senhor quebrou. Quebranta, Pai, para que haja genuíno arrependimento, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em perdoar, que as suas misericórdias elas são colocadas diante de nós a todo momento. Senhor,
Quebranta os corações daqueles que têm sido teimosos, Pai, por misericórdia. Revela o Teu Santo Filho Jesus, a Sua obra gratuita, a Sua justiça manifesta na Sua morte, na Sua ressurreição por cada um. Ó Pai, eu te peço, segundo a Tua vontade, que é que nenhum pereça. Segundo a Tua vontade, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes o Senhor deseja que ele se arrependa dos seus pecados e viva. Ou seja, creia no Teu Filho. Segundo a Tua palavra, que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor amou o mundo, todo ser humano. Conduza-os ao arrependimento, Senhor, que eles se arrependam. E que nós, que temos professado o Teu Filho, nos arrependamos e clamamos a Tua misericórdia, clamemos a Tua misericórdia, para que o Senhor habite plenamente em nós, santifique as nossas vidas, tudo, Senhor, tudo, para a Tua honra e para a Tua glória somente, no nome de Jesus, amém.